Capítulo 26. A música, a vida dupla. O capítulo anterior nos deu apenas uma ligeira ideia da maravilhosa simetria de impulsos e correspondência de ritmos que orientam a ordem da qual se compõe o funcionamento orgânico do universo. Nossa vida é uma força que navega num oceano de forças. Toda força é animada por uma vontade, é inteligentemente dirigida por um pensamento, é um tipo de vibração, é uma radiação. Tudo se move, ouve, registra, recorda e responde. Apesar de algumas cacofonias, tudo se harmoniza numa sinfonia maravilhosa. Tudo se articula numa grandiosa arquitetura de ritmos. A ciência nos deixa apenas entrever essa harmonia, da qual o homem tem uma ideia muito vaga, pois dispõe somente de sentidos embotados para percebê-la. O tato, sentido fundamental geral, nos dá uma sensação ampla, que é, porém, genérica e elementar. Os outros sentidos, particulares derivações e especializações do tato, permitem contatos mais íntimos e perfeitos com o ambiente. É assim que o paladar constitui um aperfeiçoamento do tato. O olfato é uma especialização do gosto e a audição deriva do olfato, tal como a percepção da luz origina-se da percepção do som. Na ascensão, há ordem, progressão evolutiva. Ao progressivo aperfeiçoamento dos sentidos, corresponde, em relação ao dinamismo, uma transformação da quantidade em qualidade, processo no qual o comprimento da onda diminui à proporção que a frequência aumenta. Por essas poucas portas abertas, penetra um imenso mar de ondas, do qual uma vasta parte nos escapa à percepção. Quem sabe quantas irradiações mais estão vibrando no ar, chamando-nos, mas não sabemos captá-las. O resto nos parece silêncio e trevas. Quanta vida e quanta beleza nos passam despercebidas. Descobrindo novos métodos de registrar vibrações, a ciência nos oferece uma espécie de sentidos artificiais que nos abrem novas vias sensórias, através das quais rasgam-se novas clareiras iluminadas, e além das quais, porém, há sempre trevas como antes, há o interminável inexplorado. A matéria evapora-se, poderíamos até mesmo dizer, espiritualiza-se em nossas mãos. Sua composição química não basta para esgotar o conhecimento de sua natureza. No universo, tudo está animado de vida, de inteligência, de relações e de trocas. Toda individuação tende a ser sintonizada pelo ambiente e a reagir, buscando impor a sua sintonia ao ambiente. Neste processo de mútua modificação, tende-se à concordância, à recíproca mimetização rítmica. Colocar-se de acordo com a ordem é o caminho que oferece menor resistência e dá maior rendimento. É a tendência constante e a resultante final que a estrutura do sistema de forças necessariamente impõe. Por maiores que sejam os antagonismos,
tudo se resume a uma questão de coexistência, de sensações recíprocas, de vibrações em comum. A coexistência no mesmo ambiente implica a inevitabilidade das trocas e, portanto, a reciprocidade das influências exercidas. A relatividade de cada um implica a necessidade de compensá-la, procurando nos outros o próprio complemento. Assim, mais cedo ou mais tarde, tudo se adapta por força de concordância recíproca. Por maior que seja o desacordo, tudo acaba sempre se dissolvendo, harmonizando-se no consenso. Embora dividido pelo individualismo, tudo está de fato ligado por essa complementaridade. Embora afastado e separado pela antipatia e repulsão existente entre semelhantes, tudo é reaproximado e reunificado pela simpatia e atração que se estabelece entre contrários. A esses contínuos contatos, cada um responde conforme a sua sensibilidade. A evolução é justamente sensibilização, que significa a contínua dilatação não só das vias da percepção, mas também do poder e da alegria de perceber. Cada um reage conforme as suas particulares capacidades seletivas de sintonização. É assim que o musicista está para as ondas sonoras, assim como o pintor está para as ondas luminosas, o pensador está para as ondas psíquicas e o romântico poeta está para as ondas vitais do amor. Quanto mais a vida é espiritualmente profunda, tanto mais ela nos dá o senso de ritmo e transforma o nosso ser num concerto de harmonias. No gênio triunfa uma exuberante riqueza de percepção. Sua hipersensibilidade abre inúmeras portas à ressonância, por meio das quais as irradiações penetram e seus registros amontoam-se febrilmente. Onde o homem comum percebe poucas sensações, concebendo apenas 2 ou 3 ideias com as quais enfeita o simplíssimo esquema de sua vida, o gênio deve saber, em meio à vertiginosa complexidade de sua imensa orquestração perceptiva, como se movimentar e se orientar, como se levantar ao cair. Todo esse movimento origina-se de um desequilíbrio à procura do próprio reequilíbrio e se mantém ao longo desse processo. Esse desequilíbrio, que é o impulso motor, constitui também uma transitória mudança de fase, instrumento de evolução, e acaba sendo naturalmente reabsorvido no equilíbrio. Embora haja desordem na superfície, reina na camada mais profunda a harmonia, condição para a qual todas as coisas tendem e da qual o ser, quanto mais evolui, tanto mais se aproxima e tanto mais se apercebe. A sintonização rítmica é o estágio final de todas as alterações dinâmicas. Uma vez encontrado o equilíbrio, o objetivo foi atingido, o problema está resolvido, o ser fica saciado e o movimento cessa, para recomeçar num plano mais elevado, a partir de um desequilíbrio mais complexo, iniciando um novo movimento, e assim por diante.
O desequilíbrio que dá origem ao dinamismo também deriva, por sua vez, do dualismo existente em cada ser, o que implica unilateralidade, condição que torna o ser incompleto e que, por isso, o incita a se movimentar em busca de seu complemento. No entanto, se a natureza, por um lado, nos onera com a necessidade, por meio da qual nos constrange ao movimento, a fim de que façamos experimentos e assim evoluamos, ela também, por outro lado, nos propicia os meios para satisfazê-la. Há sempre outro termo pronto para nos dar a riqueza necessária para realizarmos a troca e conseguirmos satisfação tão logo tenhamos realizado o trabalho de encontrá-la. Eis como os seres estão fraternalmente unidos. Eis como o universo pode organizar suas construções de relações, seus edifícios de forças. Assim, tudo foge da cristalização, movendo-se e se renovando, movimento que torna possível a evolução. Todas as coisas são movidas por essa combinação de altos e baixos, de qualidades inversas e complementares. Cada termo vai procurando se reequilibrar no seu contrário, para poder assim encontrar repouso. Desse modo, todo elemento liga-se ao seu oposto e assim, justamente através deste árduo trabalho de autoelaboração, é arrastado rumo à evolução. O progresso está implícito no sistema, como sua resultante, e o estado de equilíbrio representa a evolução acabada, o estado de paz, que é a fase final de todas as guerras da luta pela vida. Na natureza, os objetivos existem para serem atingidos. O universo atual está em fase de desequilíbrio, que é a base do dinamismo criador. Isso significa, portanto, que o universo está em fase criadora e evolutiva. Para as forças e os fenômenos que alcançam o equilíbrio, esta condição representa a fase de chegada, de satisfação, de repouso final num terreno que jamais permanece inerte e calmo, razão pela qual é também fase de morte e, em seguida, de superação. Ocorre, porém, que o equilíbrio entre os dois contrários pode ser perturbado pelo mínimo choque, porque as forças do universo estão perfeitamente entrosadas. Então, os equilíbrios se rompem para se colocarem de novo em movimento como desequilíbrios, até recuperarem novos equilíbrios de paz. Mas a cada união e a cada troca corresponde também uma nova prova e uma nova experimentação. O retorno ao trabalho após o repouso significa superação do passado e trabalho mais produtivo, mais sábio e mais profundo. Assim, toda necessidade, desequilíbrio, esforço e criação relacionam-se estreitamente. Assim, a luta e a dor constituem instrumentos de evolução, meios para a construção de equilíbrio, de ordem e de harmonia. Trata-se de uma cadeia de momentos necessariamente ligados em série até que atinjam o seu objetivo.
O estado de determinismo é, portanto, apenas a parte conclusiva, o ponto de chegada em que o livre-arbítrio, cristalizando-se nas qualidades adquiridas, deixa de oscilar e, em consequência, perde, num determinado campo, a sua função e razão de existir. Então as qualidades, estando já bem caracterizadas e fixadas, funcionam por simples automatismo, como se fossem instintos. Concebido dessa maneira, o funcionamento do universo adquire um significado musical. Quanto mais profundamente observamos, mais evidente nos aparece a sinfonia dos ritmos. Podemos exprimi-la em muitas formas: geométrica, matemática, artística, poética, musical, filosófica, heróica, moral. Mas é sempre a mesma ordem, que no tempo revela-se como ritmo e no espaço revela-se como simetria. Ordem que dinamicamente é equilíbrio, moralmente é justiça, artisticamente é beleza, humanamente é bondade. Arquitetura, poesia, música, a própria bondade, tudo é ritmo. Há pensamentos musicais, sistemas morais que, como o Evangelho, sintonizam com os mais sublimes ritmos do universo, estando mais próximos da ordem divina. A palavra de Cristo está saturada de vibrações construtivas e vitais. O gênio, pelo fato de saber encontrar relações novas entre as coisas, nos revela novas harmonias e nos aproxima do pensamento de Deus. A música nos dá alegria porque nos manifesta a ordem pela qual é constituída a própria essência da divindade e a qual condiciona a felicidade suprema. Tudo que é harmônico nos eleva, nos melhora, nos dá a paz, que consiste no equilíbrio. Há ritmo tanto num teorema de geometria como no cálculo matemático, tanto nos processos dinâmicos como nos processos químicos, tanto nas leis físicas como nas leis morais, tanto na astronomia como na estética e na filosofia, tanto num raciocínio como num destino. No universo, um tipo fundamental de vibração ressoa e se multiplica em 1000 tonalidades, alturas e dimensões. Os esquemas basilares são simples e, repetindo-se, vão se diferenciando e se multiplicando ao infinito. Por isso, todas as coisas guardam estreita analogia entre si. Por isso, não é mero acaso que, para descobrimento do desconhecido, tanto se recorre, em a grande síntese, tal como fazemos aqui, ao princípio da analogia. O espírito adere instintivamente à alegria do ritmo, onde percebe que desaparecem as asperezas da luta e as dolorosas dissecações do caos. Toda a harmonia é uma festa, pois nos eleva e nos aproxima de Deus, centro irradiador de todas as harmonias. O paraíso deve consistir em nos sintonizarmos com os ritmos sublimes do universo. O problema da felicidade talvez seja apenas uma questão de sintonia, para se colocar em fase com radiações superiormente harmônicas.
Esses conceitos podem lançar nova luz sobre os problemas da evolução da arte, em especial da música. Podemos, assim, tecer agora considerações mais profundas a respeito de alguns dos aspectos desse tema, dos quais, aliás, já falamos no último capítulo de A Grande Síntese, a arte. Lá dissemos o seguinte em relação à música, abre aspas, nossa atual fase artística consiste no aniquilamento, no abandono da forma. Estais na última fase de queda. O progresso artístico não passa, em substância, de um processo de harmonização. Como todas as coisas, a música moderna evolui em profundidade, em sua terceira dimensão de sinfonia. O futuro consiste em continuar tornando cada vez mais ampla a estrutura sinfônica. Fecha aspas. Aprofundemo-nos. Se observarmos a música de nossos dias, principalmente se a relacionarmos com a música que a precedeu, verificamos que há uma separação, diversidade e desacordo fundamentais. A música de ontem nos aparece como música resolutiva, em seu estágio final de pacificação, enquanto a música de hoje surge como música revolucionária, em seu estágio inicial de luta. Hoje, na música, predomina a dissonância, o desequilíbrio dos ritmos e dos tons. No campo artístico, isso tudo exprime o atual ciclo biológico, no qual, em meio à manifestação viva de destrucionismo, de decadência moral, de queda evolutiva no materialismo e de estridor espiritual humano, nos afastamos dos superiores ritmos divinos. Trata-se de revolução, ruína, destruição, o que, não obstante, também pode se transformar em reconstrução, com elementos novos e, por isso, de bases mais largas e objetivas, dirigida para fins mais elevados. É, sem dúvida, luta, esforço, desordem, mas representa, em meio ao caos, uma abundância de novas relações, das quais surgem novas possibilidades. Essa é a característica de nossa época, ao mesmo tempo infernal, perigosa e notável. Até há poucos anos, a música constituía um processo harmônico, no qual o choque sonoro, buscando a solução pacífica, tendia para a composição amigável. A música moderna, expressionista, tende, pelo contrário, a um estado no qual predominam a inimizade e a luta. Modernamente, a fadiga de nos colocarmos acima do acorde fundamental, resolutivo, pacífico, calmo, deixou de ser uma ação intercalada, entremeada por ritmadas pausas de descanso, para se tornar impulso desesperado, que não consegue mais se resolver e se acalmar num acorde. Então a dissonância transforma-se de exceção em regra. Os choques são contínuos, acumulam-se, perseguem-se numa luta sem tréguas. Daí nasce um estado de tensão permanente, de irredutível hostilidade, que de um lado desenvolve ao máximo o dinamismo das correntes sonoras, mas que de outro lado
fica reduzido a um simples paroxismo de instabilidade tonal, com o qual é dado o sentido revolucionário da desordem caótica. Isso é agravado pela instabilidade rítmica, como acontece nas mudanças de ritmo hoje muito em moda. Nessa diversificação existe, sem dúvida, uma abundância de elementos novos, os quais, porém, ainda surgem numa erupção disforme, no estado caótico de desequilíbrio, numa posição mais afastada daquela harmonização que constitui elemento evolutivo e representa o grau de evolução artística. Verificamos, portanto, como outra manifestação da lei do dualismo, a existência de duas tendências contrárias em luta aguçada e dinâmica. Mas a luta é, sem dúvida, base para a criação. Verificamos a inegável introdução de fatores novos na moderna arte musical, na qual surgem novos recursos e se manifesta a ampliação das bases construtivas, condição que constitui benefício, pois é germe de progresso. Mas verificamos aí também a existência de um estado de desequilíbrio, o qual, embora possa ser dinamizante e por isso genético, é também desordem, que significa involução, enquanto evolução quer dizer ordem. Eis assim a grande questão. Saberemos dominar essa desordem, transformando-a em ordem? Terminará esse dinamismo em construção ou em destruição? Terá o gênio humano o poder de torná-lo genético, disciplinando-o em construções superiores? Saberá a arte humana reequilibrar esse ameaçador desequilíbrio e alcançar assim um plano de harmonias mais sublimes e complexas? Ou será que a corrente modernista nos prenderá os pulsos e arruinará completamente a arte? Hoje, sem dúvida, vivemos como se fôssemos um vulcão ativo, sendo a música de nossa época apenas um momento da atual psicologia, que em qualquer ramo de atividade apresenta-se como uma desesperada tentativa para encontrar novos valores. Atualmente, ao invés de próximos, estamos muito afastados da sistematização e da alegria da harmonização. Estamos hoje em pleno período de retrocesso e destruição, que nos lembra aquele descrito neste volume no capítulo 22, Tempestade. Esse estilo musical pode ser tolerado apenas como fase transitória de preparação. O futuro da música não reside na desarmonia, mas, ao contrário, na complexidade e profundeza. Se não voltarmos a percorrer esse caminho, que é o único caminho aberto à evolução musical, então, também do ponto de vista musical, afundaremos na barbárie. Essa liberdade exagerada de ritmos significa ruína da ordem, decadência e destruição. Depois dos grandes clássicos, não houve mais boa música. Frequentemente, nada temos senão cerebralismo, elucubração, artifício intelectual sem inspiração alguma, virtuosismo técnico.
tudo redunda em paródias, sucedâneos, degeneração. Talvez estejamos agora na parte mais baixa da onda, na noite escura que precede a aurora. Assim cremos e esperamos. Aquele ouvido acostumado às velhas arquiteturas musicais que, embora mais simples, alcançaram alto grau de equilíbrio, suporta com evidente dificuldade essa espasmódica e caótica mudança de fase dos ritmos, bem como o choque dessa dolorosa ruína estética. Então o espírito aguarda que tudo se reordene nos novos equilíbrios para poder aderir e aceitar. Não somente a música, mas também a arte em geral correm perigo. Infelizmente, porém, isso não acontece apenas com a arte. Esses desequilíbrios significam a interferência de novas forças, com as quais, se não soubermos dominá-las, nos arriscamos ao esfacelamento completo. Saberemos nós, sob o fardo dessa nova riqueza, subir em direção ao objetivo final da vida e da arte, que é a harmonização. As revoluções devem saber se resolver em novos ordenamentos, sendo justamente para conquistá-los que elas surgem, e somente isto pode justificá-las. Tudo o que fazemos hoje está condicionado, depende de conquistarmos, por meio da ordem, esse domínio sobre a desordem, o que significa enquadrar a violência revolucionária, obter um resultado com a tentativa de renovação, retornar à inspiração, sintonizar novamente nosso espírito com os grandes ritmos da vida. Nossos antepassados, mais simples do que nós, haviam alcançado este domínio. Somos agora mais ricos e complexos, mas devemos saber vencer a luta e realizar o imenso trabalho de progredir para conseguir alcançar também este domínio. Até mesmo o problema da arte apresenta-se para nós sob a forma de antagonismo de forças, no qual atua o universal dualismo da lei. Equilíbrio e desequilíbrio, luta e harmonização presumem sempre esse dualismo, esse binômio de forças, princípio que está permanentemente nas raízes da gênese e da evolução. Para onde quer que nos voltemos, encontramos sempre os dois termos opostos, que se atraem e se repelem, que se amam e se odeiam. Temos assim duas vidas, a interior e a exterior, dois tipos humanos, o involuído e o evoluído, dois ritmos, um longo e lento, outro curto e rápido. No começo deste capítulo, falamos brevemente das diferentes vias sensoriais por onde os ritmos do ambiente penetram na personalidade humana. Eis que, mais uma vez, encontramos dois termos, dois mundos, o interior e o exterior, o eu e o universo. Qual dos dois é o maior? Ninguém pode negar que, assim como o mundo exterior, o mundo interior também seja imenso, um abismo infinito. Ao se chocarem, os dois impulsos combinam-se, e dessa combinação nasce a vida. É uma luta criadora.
o universo irradia e exerce pressão para penetrar no eu através dos sentidos. O eu recebe, experimenta, adapta-se e assimila, então irradia e reage para também, por sua vez, penetrar e assim dominar e plasmar o ambiente à sua imagem e semelhança. Trata-se, portanto, de uma irradiação dupla, indo do mundo exterior para o interior e ao contrário. A lei de dualidade, a coexistência dos dois mundos e suas atividades, esse duplo sentido de irradiação, nos fazem pensar na existência de partes inversas e complementares, também naquelas já referidas vias sensoriais, com uma parte formada por canais de saída que correspondam e fiquem em sentido contrário à parte formada pelos canais de entrada. Nos faz pensar ainda na possibilidade de uma inversão do fluxo nas vias sensórias, as quais passariam então a ser percorridas no sentido sensorial inverso, do interior para o exterior. Até agora, vimos o movimento dessas irradiações apenas em uma direção, do exterior para o interior. Por uma necessidade de equilíbrio, é lógico que também deva existir o movimento em sentido contrário. Se a natureza dos canais é material na entrada, então ela deve paralelamente assumir a forma espiritual na saída. A sinfonia dos ritmos torna-se complexa. Examinemos então o problema para que possamos ver novos aspectos do funcionamento da lei de dualidade. Isso diz respeito inclusive à arte, que através da inspiração vai até as fontes mais íntimas para se vivificar. Beethoven era completamente surdo quando escreveu a Nona Sinfonia. Ele morreu com 57 anos, em 1827, mas começou a ficar surdo com 29 anos. No entanto, a sua incapacidade de ouvir não interrompeu sua genial produção, parecendo até mesmo ter cooperado para sublimá-la, tanto assim que seus trabalhos foram se mostrando mais inspirados à proporção que a surdez aumentou. Não obstante, ele tinha que ouvir suas músicas, pois caso contrário, como poderia concebê-las, avaliá-las, trabalhá-las? Embora na forma de puras sensações, Beethoven as ouvia com a mesma nitidez e exatidão que a percepção exterior permite. Sua percepção, portanto, era diferente, mas de igual poder, canalizada por outras vias, as vias interiores. A atividade daquele musicista, que era a maior possível exatamente no campo de ação do seu órgão deficiente, mostra-se independente deste órgão. A concepção, é claro, vinha inspirada de dentro de sua personalidade. Mas de que modo essa concepção transformava-se em percepção? E através de que sensação era conseguido o controle? Essa condição nos faz pensar no caso de um homem que, para degustar qualquer prato, limita-se apenas a ler um tratado de culinária.
Podem as vibrações que excitam os órgãos dos sentidos provirem de dentro e não de fora? Em consonância com o dualismo, parece não só que os próprios sentidos podem ser impressionados por dois lados, tanto por vibrações vindas de fora como por vibrações oriundas de dentro, mas também que a degradação do funcionamento do órgão externo leva a consciência do indivíduo a buscar outros meios sensórios, acabando por estimulá-la a se compensar, ao invés de isolá-la. Além disso, parece que nessa troca, o sentido ganha em refinamento tudo quanto perde em objetivismo e materialidade, nos fazendo pensar que as vibrações podem usar vias imateriais de comunicação. Embora continuem sendo do tipo correspondente aos vários sentidos, elas assumem uma forma bem mais sutil, espiritualizando-se à medida que a produção do gênio vai se sublimando. Parece também que a compressão ocasionada pelo fechamento das janelas dos sentidos, abertas do lado físico para fora, aumenta a correspondente capacidade receptiva por uma proporcional abertura de janelas sensórias do lado psíquico para dentro. Já observamos no enfraquecimento físico, que atua como elemento de sensibilização, esse fenômeno de compensação na dor como instrumento de evolução. Compensação, aliás, que facilmente se observa no desenvolvimento orgânico e psíquico, como no caso daqueles infelizes mutilados, que têm o braço ou a perna remanescentes mais forte e que quase sempre são mais inteligentes. Desse modo, a natureza, com a sua estrutura bipolar equilibrada, consegue se compensar, remediando as suas imperfeições com o reforço obtido no lado correspondente ao de sua debilidade. Quando as portas para a sua expansão se fecham, a vida se retrai e, ao invés de crescer horizontalmente, volta-se sobre si mesma para crescer em profundidade, seguindo outra direção, segundo outra dimensão, a fim de realizar desse modo outros experimentos, através dos quais ela adquire qualidades diferentes. A duplicidade de sua estrutura permite que ela continue a se afirmar igualmente, realizando-se de acordo com um desenvolvimento diferente. Nosso corpo, que constitui a nossa parte visível, é apenas a metade do organismo humano. Como decorrência da aplicação da lei de dualidade e dos princípios acima expostos, concluímos que a outra metade deve possuir características inversas e complementares. Uma das metades é matéria, a outra é espírito. Nosso organismo comunica-se com dois mundos, dos quais ele pode perceber as vibrações opostas, recebendo-as de ambos os lados e por duas vias de percepção: a fisiológica direta e a espiritual inversa. Trata-se de duas vidas que disputam entre si o predomínio sobre a personalidade. Pelo fato de serem complementares, elas completam-se, porém, uma vez que são contrárias, excluem-se reciprocamente.
Assim, quando a vida física sensória adormece no sono ou no transe, ou se debilita em razão de moléstia ou de velhice, então, como já observamos, a vida psíquica pode se revelar e surgir com mais nitidez na tela da consciência. Observemos o duplo funcionamento dos sentidos. Os dois mundos vibram e irradiam nas duas direções opostas em que a vida se desenrola. Examinemos, em particular, a percepção visual, que é análoga àquelas da audição, do olfato, do paladar e do tato. É bem conhecido o processo óptico por meio do qual a imagem se reproduz invertida na retina e depois é transmitida ao cérebro pelo nervo óptico, para ser finalmente percebida na posição normal. Onde o mundo físico termina, o mundo psíquico principia. O órgão central é o cérebro, suspenso entre dois mundos, como um diafragma sensível, capaz de registrar as vibrações provenientes tanto de um mundo como do outro. Esse órgão, porém, não basta para realizar a síntese visual. Afinal, com qual órgão vemos? Não vemos com os olhos, pois percebemos já na posição normal a imagem que se forma invertida na retina. Não vemos apenas com o cérebro, porque se causarmos alteração no nervo óptico, não percebemos coisa alguma, embora a imagem continue a se formar na retina do olho intacto. Será então que, se os órgãos permanecerem intactos e o caminho estiver livre até o cérebro, isso basta para o fenômeno da visão se realizar? Mas, se o espírito está distraído ou preocupado, com a atenção voltada para outro objeto e é colhido de surpresa, ou se não se interessa em ver ou não quer ver, ou então se a vibração, por ser habitual, não lhe atrai mais a atenção, nesses casos a visão não se verifica. Nessas condições, portanto, uma vez que o fenômeno óptico é mecânico, consistindo na transmissão de vibrações que chegam automaticamente ao cérebro quando encontram caminho livre, a vibração atingiu o cérebro e foi registrada, mas a visão não se realizou. Desse modo, quantos atos automáticos secundários continuamente escapam à nossa consciência? A visão que o eu percebe e sente não se dá, portanto, no cérebro, mas sim além deste diafragma, bem mais longe, do outro lado da vida, no seu lado imaterial, o espírito. É durante esse trajeto que deve se dar alguma transformação nas vibrações, da qual derivaria o fato, de outro modo inexplicável, de que a imagem readquire a posição normal. A ciência não vai além das células nervosas cerebrais. No entanto, além do órgão de recepção formado pelo olho, do órgão de transmissão formado pelo nervo óptico e do órgão de registro formado pelo cérebro, o caminho deve continuar até o seu objetivo final, a sensação. Só o espírito sente. Através de todos esses transformadores intermediários, a vibração é filtrada, destilada,
cada vez mais desmaterializada, porém não para. Quem a apreende e a faz sua no espírito é a consciência. Mas, se o processo, quando chega ao cérebro, atinge o ponto em que o organismo físico termina, então como pode ele, partindo daí, prosseguir a caminhada até o espírito? Como e através de que vias pode-se estabelecer a comunicação? Quando as vibrações chegam ao diafragma, que está suspenso entre os dois mundos, elas passam por uma transformação própria da passagem de um mundo material para um mundo imaterial. Depois que o cérebro é ultrapassado, a telegrafia com fio transforma-se em telegrafia sem fio. A vibração, tal como acontece na transmissão radiofônica, liberta-se do suporte de seu condutor e, apoiando-se apenas no éter, torna-se livre, radiante. Assim, o cérebro conecta-se com as duas formas de vida, a material e a espiritual, sendo atingido pela vida material através de vibrações canalizadas pela rede do sistema nervoso e se comunicando com a vida espiritual por meio de radiações livres no espaço. O cérebro é, portanto, não apenas a central nervosa onde se coletam, em síntese, as correntes elétricas do organismo físico, mas também uma estação transmissora, parecida com uma estação de rádio ou de televisão. Eis como o cérebro se liga ao termo final de todo o percurso, o espírito. Só agora está completo o caminho que vai do objeto exterior ao eu cognoscitivo. Os vários pontos do trajeto completo são, na ordem, objeto exterior, cristalino, retina, nervo óptico, cérebro, espírito. À proporção que progride, a corrente dinâmica sofre várias transformações até atingir o cérebro, onde ela, para poder continuar progredindo, já agora no reino espiritual, desmaterializa-se e adquire uma forma radiante, que é a forma característica do espírito, através da qual se estabelece uma linguagem comum, condição necessária para haver comunicação entre meios diferentes. Qualquer um pode facilmente imaginar e fazer o gráfico representativo desse percurso. É assim que, por esse caminho e através dessas transformações, a percepção sensória pode chegar ao espírito. A verdadeira visão não se realiza, portanto, no cérebro, que é um mero diafragma intermediário e transformador de energia, mas sim acima dele, do outro lado do binômio vital. A síntese óptica final é, de fato, muito mais do que um simples registro cerebral. Enquanto em um lado existe uma forma específica de recepção das sensações da vida, o estágio final deste processo, no outro lado, além da matéria, do organismo físico e dos seus vários órgãos, incluindo o cérebro, é sintético, unitário, havendo nele juízo, confronto, coordenação e reação. O cérebro apenas registra, apenas desempenha o papel de secretário ou escrivão,
encarregando-se da conservação mnemônica. Aquele trabalho complexíssimo e laborioso, onde se movem as forças imateriais, inteligentes e conscientes, que tudo sabem, querem e dirigem, é realizado somente no espírito, do qual o cérebro é um órgão subordinado. O cérebro está para o espírito, assim como o olho está para o cérebro. Só o espírito diz eu. O cérebro não pode dizer isto, porque não passa de um órgão. A confluência e a combinação das correntes dinâmicas no cérebro ocorre certamente através dos condutores elétricos do organismo, concentrando toda a periferia capilar em contato com as células. Mas a síntese completa depende do ego e não do órgão. Há muitos órgãos e funções, porém o eu é único. O eu não é um instrumento guiado, mas sim o centro diretor. Apenas ele é consciente. Todos os processos do trajeto precedente não passam de movimentos automáticos, inconscientes. No espírito, a vibração torna-se radiante, atingindo assim o seu estado final, que ela alcançou depois de haver passado por vários graus de transformação através de vários órgãos especializados, cada um com capacidades e funções diferentes, tendo percorrido um caminho formado por dois trechos, no qual o mundo do segundo trecho, apesar do estreito relacionamento entre órgãos e do caminho desembaraçado e contínuo, formado pelas fases sucessivas e contíguas, de um extremo a outro, é diferente do mundo do primeiro trecho. Com isso, a primeira metade do trajeto foi percorrida e o período de ida está completo e acabado. Nada mais nos resta senão examinar a segunda metade do circuito, aquele trecho no sentido oposto, a parte inversa e complementar em que a primeira parte se completa e cuja existência é indicada e imposta pela universal lei de dualidade. Observemos agora como a corrente, movendo-se no sentido contrário, completa o ciclo. As vibrações são geradas não somente pelo mundo exterior, mas também pelo mundo interior. O mundo imponderável da personalidade é muito mais vasto e rico do que o mundo dos fenômenos tangíveis. Não o vemos, muito embora saibamos da sua existência. Nós o representamos por meio de imagens, pelas quais ele nos é revelado no campo das sensações, mantendo-nos unidos em torno do mesmo modo de senti-lo. Se essas imagens fossem vazias de significado, não subsistiriam. Se subsistem, é porque são animadas por uma realidade interior que se sustenta por si mesma e que, de algum modo, percebemos e instintivamente aceitamos. Ouvimos dentro de nós a voz do imponderável e a exprimimos por meio de símbolos, através dos quais manifestamos nossa sensação e assim nos entendemos uns aos outros. Esses símbolos continuam vivendo entre nós e evoluem conosco. Nós os conhecemos e somos capazes de reconhecê-los.
Por trás deles palpita a realidade que sentimos e que eles nos manifestam. Não importa que essa realidade esteja situada no imponderável, ela continua sendo realidade mesmo assim. Os símbolos desempenham precisamente a função de materializá-la no campo do sensível, tornando-a capaz de impressionar nossos sentidos através da via normal da percepção sensória, da qual já falamos. As imagens não constituem, portanto, uma simples fantasia ou forma inútil. Elas têm alma, e é a sua alma que nos fala. Trata-se de projeções tiradas do mundo espiritual que existe acima do nosso, de formas materiais que revestem as figuras imateriais. Trata-se de percepções que seguem o caminho inverso da percepção normal, à qual elas são opostas, de percepções derivadas daquele mundo interior que ninguém pode ver com os olhos da carne, mas que é visto perfeitamente pelos olhos do espírito. Como é possível, porém, a vibração e a sensação do mundo espiritual descerem até este mundo material? Quais caminhos elas percorrem para atingir nossos órgãos sensórios? A posição inversa que os dois mundos guardam entre si contém implicitamente e nos mostra que ao lado de um caminho existe outro na direção contrária. Trata-se da estrada de volta, que constitui a indispensável segunda metade do circuito completo. Tivemos a ocasião de examinar o percurso que vai do exterior para o interior. Consideremos agora o percurso contrário, que caminha do interior para o exterior. Nesse caso, aquele trajeto já considerado por nós em sua posição normal inverte-se e é percorrido no sentido contrário, passando em ordem pelos seguintes pontos: espírito, cérebro, nervo óptico, retina. Aqui, a fonte da corrente dinâmica não se situa mais no ambiente material externo, mas sim no ambiente espiritual interno. Não emana do objeto, mas sim do sujeito. O processo inverte-se totalmente e as transformações realizam-se não no sentido da desmaterialização, mas sim da materialização. A corrente que provém do espírito é inicialmente radiante, e o cérebro, ao invés de atuar como aparelho transmissor, funciona apenas como receptor, exatamente como se fosse um aparelho de rádio ou de televisão, captando essa energia radiante para, em seguida, depois de percorrer a rede nervosa através do nervo óptico, atingir a retina. Desse modo, a imagem, passando através de vários órgãos transformadores, pode chegar ao mundo material e assumir as respectivas características materiais. Portanto, os dois mundos, o espiritual e o material, o imponderável e o tangível, comunicam-se. Ao mundo espiritual chega como representação imaterial o equivalente da forma material. Ao mundo material chega como representação material o equivalente da forma imaterial.
Assim, através de uma série de trocas, o conteúdo de cada um dos dois mundos derrama-se no outro, estando cada um, embora transformado, sempre presente no outro. Esses dois mundos, embora contíguos e comunicantes, não têm a mesma estrutura. De um lado, temos um meio sensório analítico. De outro lado, temos uma forma sintético unitária. De um lado, o cérebro ramifica-se por todo o corpo através da rede nervosa, como se quisesse preencher todo o organismo com células nervosas sensitivas para captar todas as vibrações do ambiente. Os canais das vias sensoriais são especializados. A captação é analítica, particular, definida, concreta, enquadrada nas dimensões do espaço e do tempo, canalizada e dirigida para vias cada vez mais centrais. De outro lado, o espírito sintetiza e unifica no eu todas as sensações. Os canais cedem lugar às radiações livres, sem condutores. A captação torna-se sintética, geral, imaterial, em dimensões superespaciais e supertemporais, partindo daquele ponto que, para a recepção sensória analítica do plano material, é o resultado final da elaboração e destilação ao longo do trajeto. A vibração pode percorrer a estrada nos dois sentidos, com resultados diametralmente opostos. O percurso natural segue a via fisiológica comum, que transmite ao espírito os estímulos do ambiente. A outra via é menos conhecida, menos comum, mas também existe. Quando a vibração percorre o caminho em sentido inverso, ela transmite ao ambiente os estímulos do espírito, que nascem de movimentos da alma, muito bem conhecidos por todos nós, pois, embora não possamos vê-los, sentimos profundamente seus efeitos. Ainda que seja excepcional a inversão do circuito sensório, não serão as nossas manifestações vitais todas provenientes do interior? E em que consiste nossa vida, senão na contínua manifestação de nosso espírito? Ao lado de cada uma de nossas atividades exteriores, existe a correspondente atividade interior, que a dirige e a guia, condicionando de modo absoluto sua atividade. Assim, a cada ação que chega de fora, corresponde um efeito recebido dentro. O movimento exterior penetra no interior, imprimindo e gravando aí as suas características. Da mesma forma, o movimento interno transmite-se para o lado externo, manifestando-se numa infinidade de expressões. Voltemos, porém, ao caso particular do fenômeno óptico e observemos como ele funciona em sentido inverso. Nesse caso, a vibração originária constitui um estado espiritual, um fenômeno imponderável. O primeiro trecho do percurso não se faz através de condutores, mas sim por via radiante. Esse é o modo pelo qual são atingidas as células cerebrais, que nada mais são agora do que aparelhos receptores de radiação.
Ao primeiro contato com a realidade concreta, após serem captadas, estas radiações transformam-se, revestindo-se de imagens, para assumir assim o aspecto que as representam no mundo material. Desse modo, o abstrato concretiza-se, o genérico especifica-se, reduzindo-se a um de seus casos particulares, pois enquanto o período de percepção fisiológica representa um processo de espiritualização, a captação dessas vibrações representa agora um processo de materialização. Prosseguindo do cérebro para a retina, a vibração define-se e se concretiza ainda mais, até atingir a sua forma óptica, que corresponde à forma física. Chega-se assim à formação de uma imagem verdadeira na retina. O olho realmente registra a projeção, que não provém do exterior, mas sim do interior, embora com idênticos resultados visuais. Uma vez que a corrente percorreu todo o percurso de um polo ao outro, o processo está completo, independentemente da direção que tenha se desenvolvido, e o sujeito sente uma sensação semelhante àquela normal, razão pela qual ele acredita estar vendo no espaço, sob forma concreta e proveniente do ambiente exterior, aquilo que não passa da projeção materializada de uma forma imaterial, impossível de encontrar naquele ambiente. Tudo isso é tido como fruto de alucinação, algo de irreal, produto de estados patológicos, considerações estas que em nada reduzem a normalidade do fenômeno em sua qualidade de ser um fato natural, nem diminuem a veracidade da sensação, que neste caso, em vez de constituir expressão do mundo exterior, como acontece nos casos mais comuns, é tão somente a expressão do mundo interior. Assim, nas visões, a imagem efetivamente forma-se na retina, como no caso de Bernadette de Lourdes, do mesmo modo que em relação às vozes, como no caso, por exemplo, de Joana d'Arc, a vibração acústica forma-se no ouvido, ocorrendo um processo semelhante quanto aos outros sentidos. A única diferença consiste no fato de que a excitação não vem de fora, mas sim de dentro, o que, aliás, pode-se compreender facilmente, pois ambos os mundos estão repletos de energias em plena atividade. Uma vez que o mundo interior, assim como o mundo exterior, não é igual para todos, pois são muitas as capacidades espirituais e diversos os graus evolutivos, pode-se entender desse modo a razão pela qual a sensação, seja ela visual, auditiva, etc., é absolutamente pessoal e incomunicável nesses casos, somente podendo ser captada pelo sujeito que se encontre em condições adequadas. Desse fato deriva a desconfiança que ele provoca e aquela pecha de patológico que gratuitamente lhe atiram. Tudo isso pode completar as observações do volume As Nuures, onde fizemos um estudo crítico da técnica receptiva
com a qual foi escrita a grande síntese. Agora podemos explicar melhor o fenômeno da inspiração. Trata-se da captação de noures, ou correntes de pensamento que emanam de centros espirituais e ficam vibrando no espaço. Também neste caso, o fenômeno ocorre por via radiante, porém o receptor não é mais o cérebro, mas sim o espírito do indivíduo, que justamente para se pôr em condições de captar essas correntes, deve antes de mais nada colocar-se em estado de vibração harmônica, de sintonização. O mesmo fenômeno pode se dar entre os espíritos de 2 ou mais homens quando eles, ao invés de se comunicarem pelo meio mais demorado, projetando o pensamento através do cérebro, nervos, órgãos vocais até a palavra, preferem transmitir e receber diretamente por via radiante, telepática, muito mais rápida. Portanto, o impulso psíquico também pode partir de outro eu, não importa se encarnado ou desencarnado. Nessa primeira fase, o pensamento está em estado radiante puro. Uma vez que a vibração se define, originada pelo próprio eu ou por outras fontes, fazendo-se sentir no espírito, ela é então, da maneira como já explicamos, transmitida deste centro imponderável até o cérebro e aos outros órgãos sensoriais. Nem todas as percepções, sobretudo aquelas de ordem superior, precisam percorrer todo o trajeto de retorno até chegar ao órgão sensório para serem sentidas, pois caso transmitam uma expressão suficiente, elas podem se deter nos primeiros estágios da transformação. Quando se trata de conceitos, basta que o cérebro consiga captá-los para que eles sejam percebidos, tornando-se absolutamente desnecessário, especialmente para os intelectuais, haver uma atuação das vias sensórias. Assim, na captação noúrica, o pensamento desce do mundo espiritual, onde se encontram tanto a fonte transmissora como o eu receptor, que funciona primeiramente como antena e depois como transformador, constituindo um canal através do qual se realiza o processo de materialização da ideia, num processo diametralmente oposto àquele normal, que consiste na espiritualização da percepção sensória. Encontramos esse fenômeno da captação noúrica na fé, na arte, na intuição, na inspiração, nas revelações. O cérebro, portanto, é um órgão bipolar, suspenso entre duas vidas como um diafragma central, podendo ser percutido pelas duas opostas aparências da realidade. Observemos mais um pouco. De acordo com a capacidade do ser, as correntes podem se mover numa ou noutra direção. Uma vez que a maior parte dos indivíduos são mais desenvolvidos física do que espiritualmente, a vibração vai geralmente da matéria para o espírito. Excepcionalmente, porém, quando o indivíduo é espiritualmente forte e, em compensação, fisicamente fraco, as correntes podem se movimentar
até o ponto de provocar a projeção sensorial em sentido inverso. Esse fato, aliás, já foi devidamente frisado por nós. Para que a direção da corrente se inverta, torna-se necessário que o potencial entre os dois termos extremos também seja invertido. O gênio, o artista, o santo, na qualidade de seres inspirados, são espiritualmente fortes e, nesse campo, superiores à média. Eles pertencem ao tipo evoluído. Na vida vegetativa do involuído, não é possível nem concebível essa reversão de sensibilidade. O indivíduo normal geralmente conhece e vive apenas a primeira metade do fenômeno, pois é limitado, atrófico e, por isso, funciona muito mal no que diz respeito ao espírito. Os tipos desenvolvidos, porém, conseguem perceber em ambas as direções e tomar consciência não só da vida material projetada no espírito, mas também da íntima vida espiritual, percebida como projeção sensorial. Desse modo, além daquela vida mais comum, vegetativa, eles podem viver também outra vida. Podem viver a normal vida concreta da matéria e a inversa vida imponderável do espírito. Trata-se de outro mundo que é tão imenso como o mundo físico, mas que muita gente não vê, não compreende, não admite a sua existência. É uma realidade negada por muitos. Pode-se ver daí o abismo de incompreensão que divide os seres diversamente desenvolvidos. Muitas das coisas aqui narradas referem-se exatamente a essa outra vida, inacessível para tantos. Grande parte dos conceitos aqui registrados desceram do mundo íntimo do espírito pelas asas da inspiração, por meio da inversão do sentido normal da corrente vibratória. Aquela visão, narrada em 2 dos capítulos precedentes deste volume, formou-se oticamente na retina, mas com os olhos fechados, pois resultou de uma projeção interior, apresentando a mesma sensação causada pela visão óptica normal. Estas páginas constituem uma aplicação vivida dos princípios já expostos. Trata-se de afirmações que são nada mais nada menos do que resultados experimentais. Cada uma das duas vidas, considerada em si mesma, representa a metade da dupla vida total. A verdadeira vida completa é um binômio bipolar e bifronte. Eis uma nova aplicação da universal lei de dualidade. Até mesmo neste caso, o binômio equilibra-se em 2 termos inversos e complementares. Observemos mais ainda. Temos o espírito e o corpo, o imponderável e a matéria, a consciência e o fenômeno, o eu e o ambiente, a vida interior e a vida exterior, a vida contemplativa e a vida ativa, a percepção espiritual e a percepção fisiológica, a impressão subjetiva proveniente do mundo interior e a impressão objetiva proveniente do mundo exterior. O espírito é eletricamente positivo,
composto por ondas curtas, de alta frequência. O corpo é negativo, composto por ondas longas, de baixa frequência. Na passagem de um a outro extremo e ao contrário, deve-se dar a mudança de sinal de comprimento de onda e de frequência, processo muito mais elaborado do que a simples normalização das imagens ópticas. Ao nascer, entramos no tipo de vida material, do qual saímos ao morrer. Ao morrer, entramos no tipo de vida espiritual, do qual saímos ao nascer. A própria lógica da arquitetura do universo impõe todos esses equilíbrios. A verdadeira vida, completa e íntegra, oscila continuamente de um a outro de seus polos. Somente assim, percorrendo alternadamente uma e outra metade, o ser incompleto pode viver a vida integral. O tipo comum está na Terra, do lado que parece vida, mas que, visto do lado oposto, é morte. Para aqueles que estão no além, esse tipo comum parece um indivíduo entorpecido, à mercê da ilusão dos sentidos. O evoluído sabe viver não apenas a vida dos vivos, mas também a vida dos mortos. De um lado é dia, do outro lado é noite, luz de um lado, trevas do outro lado. Tudo, logicamente, conforme a posição em que nos encontramos. Na Terra, a via direta e normal da percepção para os vivos é a fisiológica, e a via inversa e excepcional é a espiritual. Para os mortos, ou seja, para os vivos de além-túmulo, a via direta e normal da percepção é a espiritual, e a via inversa e excepcional é a via fisiológica. Entre as duas formas de sensibilidade existe a mesma relação que há entre vigília e sono, enquanto um lado caracteriza-se por uma percepção límpida e exata, o outro lado apresenta uma percepção vaga e sonambúlica. Quando o estado ativo manifesta-se num lado da vida, as qualidades do lado oposto permanecem latentes em estado de espera e repouso. Assim, o desenvolvimento resulta dessa atividade alternada, onde cada uma funciona por sua vez, enquanto a outra parte, a antítese do binômio, permanece à espera. Essa oscilação entre atividade e repouso, entre ausência e presença, entre vida e morte, constitui o ritmo do fenômeno vida, compasso no qual se manifestam as harmonias universais. O fenômeno da vida não pode constituir exceção dessa lei de simetria, de justiça compensadora. Em nosso universo, tal como ele está construído, é absurda qualquer posição de desequilíbrio não compensada pelo correspondente impulso contrário. Uma única exceção faria desabar todo o edifício. A percepção inversa, de natureza espiritual, pode nos dar uma ideia do tipo de sensações dominantes no além-túmulo.
Além disso, se estas percepções aparecem também aqui, neste mundo, e, portanto, existem como fato objetivo e experimental, manifestado por clarividência, inspiração, visões, profecia, é lícito perguntarmos para que servem as qualidades supernormais, tendo em vista as finalidades biológicas. E não nos esqueçamos de que, na natureza, todas as coisas existentes, pelo simples fato de existirem, devem ter um objetivo determinado. Trata-se de qualidades que esperam a sua vez de entrar em atividade, que estão adormecidas agora, mas que despertarão na outra vida, a qual chamamos morte. Por isso, enquanto a sensação terrena resulta da vibração específica de uma série de células enfileiradas, funcionando como canais condutores, a sensação no além-túmulo é causada por um estado vibratório sutil, de ondas curtas e alta frequência, o qual, porém, abrange todo o ser imaterial. Trata-se de sensações que, comparadas às limitadas, mas precisas sensações da vida terrena, são de muito maior extensão e alcance, mas que para nós, pelo fato de estarmos chumbados às limitadas vias dos sentidos, parecem evanescentes, imateriais, indefinidas, flutuantes e sonambúlicas. A sensibilidade do desencarnado é difusa, não possui órgãos específicos para captar vibrações particulares e definidas. Trata-se de uma sensibilidade, para nós, estranha e fantástica, como que adormecida, em transe. Uma sensibilidade não de minúcias como a nossa, e sim de conjunto, de natureza mais sintética do que analítica. Verifica-se, neste caso, em relação à sensibilidade entendida no sentido terreno, uma espécie de vaporização, que, em compensação, aumenta a potência sensorial relativamente às qualidades de generalização e abstração, opostas àquelas qualidades materiais, perante as quais suas intensidades debilitam-se. Assim, a verdadeira solução dos problemas reside mais na intuição do que na razão. A centelha reveladora brilha no espírito, que intui, e não no cérebro, que raciocina. O raciocínio apenas explica e aplica, mas não cria. Da parte do corpo, limitam-nos o espaço e o tempo. Da parte do espírito, abrem-se para nós o infinito e a eternidade. A extinção dos limites implica presciência do futuro e ubiquidade. O eu espiritual vê longe e enxerga o conjunto. É bem orientado e sábio, olimpicamente calmo. O eu vegetativo está confinado no espaço e no tempo, encerrado na prisão do limite e sujeito a uma fatigante corrida para superá-lo, ansiando pela evasão. Ele é analítico e desorientado, vivendo e percebendo apenas as particularidades entre coisas insignificantes e transitórias. O além-túmulo é o mundo dos valores morais,
o aquém-túmulo é o mundo dos valores materiais, da luta, do trabalho, da riqueza, os quais, naturalmente, presumem um adequado desenvolvimento até mesmo em relação ao lado espiritual da vida. Mas o senso moral emana do espírito. Portanto, sem o espírito, não podemos alimentar a esperança de encontrar qualidades morais, pois elas são inerentes a ele. Do lado de lá, temos atividade especulativa e abstrata. Do lado de cá, atividade utilitária e concreta. Duas formas de vida, duas linguagens completamente diferentes, contemplação e ação. Todo mundo tem virtudes e qualidades próprias, mas todos têm também uma escala de valores exclusiva. No topo da escala de valores terrestres, coloca-se o interesse egoísta. No topo da escala de valores espirituais estão a bondade e a justiça. O Evangelho e o Reino dos Céus pertencem ao mundo do outro lado. São luzes que promanam de lá para nos revelar os valores espirituais. Cada um de nós imagina o paraíso a seu modo e luta para conquistá-lo, ou do lado de cá, ou do lado de lá. Quem hoje goza na terra, amanhã sofrerá na outra vida. Quem hoje sofre no mundo, amanhã gozará no céu. O Sermão da Montanha, quando diz, abre aspas, bem-aventurados os que sofrem, pois amanhã gozarão, fecha aspas, exprime a lei de dualismo e equilíbrio, mostrando uma das aplicações de sua lógica e justiça supremas. Quem executa bem suas tarefas neste mundo, executa mal suas tarefas do lado de lá, e ao contrário. Os valores invertem-se. Explica-se assim a sublime loucura da pobreza material como condição necessária de grande riqueza espiritual. A qualidade do espírito é a sensibilidade, e todo ser espiritual é um sensitivo. O evoluído é o tipo biológico que conhece também essa outra vida e seus valores, coisas que o involuído ignora. O evoluído é não apenas o canal através do qual estes valores descem à Terra, mas também o fator de fecundação espiritual da matéria. A tarefa do artista consiste em plasmar uma forma capaz de representar para os nossos olhos e de nos revelar o imponderável, razão pela qual ele deve se inspirar em valores eternos. Quando, porém, o artista vai buscar inspiração em coisas rasteiras, representando os valores terrenos, ele trai e deixa de cumprir sua devida missão. As atividades supranormais também participam dos equilíbrios da vida. Elas desempenham uma legítima função biológica. Pode-se ver, assim, que a sociedade humana precisa também do artista, do inspirado, do gênio, do santo, tipos que, embora quase sempre incompreendidos e maltratados, são indispensáveis. A este tipo de seres cabe a tarefa de enfrentar sozinho todo risco e fadiga de mergulhar nos abismos do mistério, apoderar-se dos valores existentes ali e trazê-los até o plano humano,
a fim de dinamizar, orientar e dirigir o homem. A matéria não é autossuficiente, pois somente sabe viver e progredir se for animada pela divina centelha do Espírito. Tais seres inspirados, ainda raros, representam na sociedade as células especializadas na função evolutiva. O involuído mostra-se incapaz de progredir sozinho e de se fortalecer. Por isso, necessita dessas antenas reveladoras, desses canais dinâmicos. Os sábios equilíbrios da lei suprem essa incapacidade do involuído, fornecendo esses apoios para ele, que então deve crer, pois quem se revela incapaz de ver por si mesmo é constrangido a acreditar piamente em quem vê por ele. Quem não sabe, à custa dos próprios meios, subir o áspero caminho espiritual, vê-se obrigado a se apoiar em quem já o percorreu, tendo que depositar confiança nesse pioneiro, que já conseguiu ver e que por isso dá testemunho de tudo quanto viu. Sendo assim, aquele que sabe assume o compromisso de testemunhar a verdade, razão pela qual, quando se cala, trai a sua função biológica de célula evolutiva. E isso mesmo quando a proclamação da verdade implique a possibilidade de levar ao martírio. Na divisão do trabalho da vida, a parte que toca ao inspirado é essa. Se não puder oferecer a todos a prova direta daquilo que, por transcender as capacidades e experiências comuns, mostra-se inconcebível, então a sua vida de evoluído, orientada de modo bem diverso, deve se sublimar a um ponto tal que constitua uma prova evidente. Desce desse modo até nós a evanescente realidade do Espírito, que, embora constitua a própria alma de nossa vida concreta, é sempre negado por este lado material. É assim que nos alcança essa estranha e longínqua realidade, que gostaríamos de esquecer, mas que estamos continuamente seguindo, invocando-a nas preces, representando-a nos ritos, materializando-a nas criações artísticas. A humanidade concorda de tal modo com a existência do invisível que, devido a essa fundamental concordância, tornou-se possível o aparecimento das religiões. Se as religiões existem e possuem tanta importância histórica e social, exercendo poderosa influência na vida dos povos, conclui-se daí que elas satisfazem uma necessidade, um instinto, e por isso desempenham uma função. De fato, na natureza, todo apelo que exige resposta possui um significado bem determinado. Normalmente, somos incapazes de, por nós mesmos, sem qualquer outro fator, chegar até o Espírito. Embora ele nos chame e nos atraia, não o vemos. Ainda que escape à nossa percepção, o Espírito está entre nós. Ele nos comove e nos nutre. A realidade cotidiana, situada bem no outro extremo da vida, nega o espírito, embora presuma a sua existência. Assim, através dessa via sensorial inversa, já examinada por nós, o espírito desce até nós e se comunica conosco.
Foi isso o que aconteceu quando São Francisco escutou o crucifixo de São Damiano falar, quando Joana d'Arc ouviu as vozes de Dom Remy, quando Teresa Neumann viu a Paixão de Cristo, quando a beata Ângela de Foligno escreveu movida por inspiração, quando São João viu, na ilha de Patmos, o drama do Apocalipse. Tanto na visão como na audição supernormais, a percepção vem do mundo interior e não do mundo exterior. Isso levou muita gente a acreditar que se tratasse de algum tipo de alucinação. Tais percepções foram, assim, classificadas como patológicas apenas por serem anormais. Foram consideradas irreais simplesmente por se originarem de projeções subjetivas. No entanto, a subjetividade constitui justamente a característica lógica e natural dessas percepções. A sensação origina-se de uma vibração que não provém do mundo exterior, mas sim do mundo interior. Não se trata, portanto, daquela vibração derivada de uma fonte objetiva, dotada de existência própria, independente do sujeito e suficiente em si mesma, que mesmo neste caso, embora seja igual para todos, não é percebida do mesmo modo por todos. Explica-se e se justifica, assim, a subjetividade da percepção, a razão pela qual a luz e o som podem ser percebidos apenas pelo próprio sujeito. Os homens normais, mesmo estando presentes, não percebem coisíssima alguma, não veem nem ouvem nada. Para que tivessem a mesma sensação e a mesma capacidade de ver e ouvir, teriam que se encontrar nas mesmas condições particulares e excepcionais do sujeito inspirado. Uma vez que isso torna-se muito difícil, nada mais resta para eles senão tentar reconstruir essa íntima e fugacíssima realidade, buscando deduzi-la a partir do estado do sujeito que a percebe. Quando a ciência estuda esses fenômenos, o germe da incompreensão já se encontra nas suas premissas, implícita na dúvida inerente ao método de investigação utilizado pela experimentação objetiva e na sua atitude sensorial, cerebral e racional. Tanto no êxtase como na prece, não nos armamos de instrumentos de análise e de aparelhos de laboratório para aumentar nossa capacidade de observação, mas, pelo contrário, abandonamo-nos inteiramente à visão introspectiva, fechando os olhos e olhando para dentro de nós mesmos, para nos concentrarmos do lado do espírito, exatamente na direção contrária àquela seguida pela ciência. O antagonismo entre ciência e fé, embora não se apoie numa razão substancial, visto que ambas constituem apenas os dois extremos opostos da verdade, dois aspectos da realidade, nasceu precisamente do fato de que a fé diz respeito ao mundo interior, o espírito, enquanto a ciência refere-se ao mundo exterior, a matéria. Todas essas nossas afirmações parecem fantasia aos olhos da ciência, justamente porque resultam da introspecção e não da observação.
Trata-se de exames orientados em direções diametralmente opostas. O positivismo científico constitui uma das metades da realidade completa. A outra metade é a realidade vivida por artistas, poetas, santos, pensadores, místicos, inspirados e por todos os homens do Espírito. Final do capítulo 26.